Continuar em Brasília porque o vice-presidente Hamilton Mourão comentou nesta manhã a divulgação dos áudios do Superior Tribunal Militar sobre tortura. A Luciana Verdolim está conosco. O que disse o vice-presidente? Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, Hamilton Mourão, na chegada aqui ao Palácio do Planalto, fez questão de ressaltar que isso é história, já passou e, segundo ele, os assuntos, a questão envolvendo a suposta tortura durante o regime militar já foi amplamente discutida e debatida. Ainda, de acordo com o vice-presidente, foi feito um questionamento se era necessário apurar aí esses áudios. Aí o vice até falou, olha, apurar o quê? Uma vez que boa parte dos envolvidos já teriam, inclusive, morrido. Hamilton Mourão também levou em consideração de que é preciso analisar também o outro lado da história. De acordo com o vice-presidente, toda a história tem duas versões. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, debatidos intensamente, passado, faz parte da história do país. Você tem que conhecer a história ela sempre tem dois lados ao ser contada, né? Então vamos lembrar, aqui houve uma luta dentro do país contra o Estado brasileiro por organizações que queriam implantar a ditadura do proletariado aqui, Era um regime que na época atraía, vamos dizer assim, uma quantidade grande da juventude brasileira e também parcela aí da sociedade, mas que perderam essa luta. Houve excessos, de parte a parte. O Globo trouxe material no final de semana apontando aí que são 10 mil horas de gravação das sessões, inclusive secretas lá do Superior Tribunal Militar, que identificou áudios comprovando a prática de tortura durante os chamados anos de chumbo da ditadura brasileira. O advogado Fernando Augusto Fernandes foi quem pediu acesso a esses áudios lá no STM. Ele teve o primeiro pedido negado, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia determinou que essas gravações fossem fornecidas ao advogado. O STM também recuou, não cumpriu a determinação da ministra. Esses áudios, esse material só foi realmente divulgado depois de que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por conceder autorização para que esse advogado tivesse acesso a esse material. Luciana, nós tivemos há cerca de 10 anos, a Comissão da Verdade, que voltou a analisar esses temas ligados a esse período. Tivemos indenizações reconhecidas financeiras aí por parte do governo, E agora, o presidente Bolsonaro, nós temos aí uma presença muito forte dos militares e aí volta à tona toda essa questão, todo esse assunto, Luciana. Olha aí, é aí um desgaste grande, porque sempre que essa história volta aqui ao noticiário, volta aqui a Brasília, acaba causando desgaste grande para os militares. Uma vez que a Comissão de Direitos Humanos lá do Senado, inclusive, vai pedir acesso a todo esse material, avalia que é importante conhecer mais profundamente, porque parte da história já se conhece, parte das denúncias já são conhecidas, mas essa questão, essa discussão interna do Superior Tribunal Militar, isso não havia aparecido ainda. Então, é necessário, segundo os senadores, o senador Humberto Costa aí vai pedir acesso a todo esse material. Segundo ele, é importante você trabalhar também com base nesses dados para você conhecer mais profundamente o que aconteceu naqueles anos do regime militar aqui, envolvendo aí o conflito entre militares e a esquerda brasileira. O vice-presidente Hamilton Mourão, ele fez questão de ressaltar, ele admitiu, houve sim excessos, houve sim abuso por parte dos militares, mas também reclama que da outro lado, da outra parte, também foram cometidos excessos. Luciana Verdolim, daqui a pouco ela retorna então de Brasília trazendo mais informações. José Maria Trindade, um tema que sempre volta à tona no país, Maria. Tivemos a Comissão da Verdade, indenizações reconhecidas e a própria lei da anistia, Zé Maria? É uma cicatriz que nunca fecha, É a realidade. Houve tortura durante o regime militar? Sim, houve. Houve corrupção durante o regime militar? Sim, houve.
mas não significa que o regime era corrupto na sua essência, né, de corrupção geral, e que fazia tortura como um método de governo. Isso não é verdade. E os áudios mostram exatamente isso. Um judiciário, né, que era o STM, o Superior Tribunal Militar, fazendo o julgamento, analisando provas, e se houvesse ali onde houve prova de tortura, eles seriam condenados. Ou seja, o STM funcionando normalmente. Aí vamos pular para hoje. Há corrupção nos governos estaduais, municipais e federais? Sim. Há corrupção? Sim. Há tortura em algumas delegacias? Sim. Mas não significa que o governo é corrupto, que o governo tortura. Quem for pego hoje praticando corrupção, e esse é um mal, Marcelo, que em alguns países é punido com pena de morte, e mesmo assim tem corrupção. Então não vem me dizer zero, não, é uma luta constante, corrupção. Então, tem corrupção? Tem, mas se for pego, vai para a cadeia, e o Estado está atrás disso. Hoje, casos de tortura nas delegacias, onde houver a corregedoria das polícias estaduais, vai atrás, cada estado tem essa área. Então, o que houve, na verdade, é aquilo que o vice-presidente falou, é a história sendo contada. Geralmente, a história é contada pelos vencedores, e aqui no Brasil, os perdedores, os derrotados, é que querem contar a história. São áudios que, para mim, mostram que o regime militar estava funcionando e tinha, inclusive, julgadores contra a possibilidade de tortura. Não era institucionalizada, mas que havia. Como aí uma casa política, né, Zé Maria, o Congresso, a gente já observa uma reação política. Você acha que pode respingar justamente aí no presidente Jair Bolsonaro? Claro, olha, Marcelo, há um cerco e uma tentativa de reduzir o papel das Forças Armadas, né? Há uma tentativa de atrapalhar a imagem das Forças Armadas, que é muito importante para qualquer país. Em qualquer guerra, em qualquer guerrilha, uma das estratégias é tirar o moral da tropa. Foi assim com a tropa brasileira quando foi para a Segunda Guerra, né? Chamando os brasileiros de cobra, chamando os com desenhos de brasileiros com muleta indo para a guerra, tentando reduzir o moral da tropa. Faz parte do processo de guerrilha também essa redução do moral das tropas. E é o que está acontecendo com o Exército Brasileiro. Ele está sendo atacado de todos os lados, né? Isso vai passar para a Marinha e a Aeronáutica. Para você ter uma ideia, o professor Carlos Fico, que é um historiador, tem esses áudios aí desde 2006, porque só agora isso veio à tona, porque só agora nesse processo é que está sendo colocado. E a reação, como você previu, será forte no Congresso. Haverá convocações, já estão pedindo que os áudios... Eu acho normal, isso faz parte da história, não é do presente, é da história do Brasil. Já estão pedindo o conteúdo dos áudios e assim por diante. Então é o kit constrangimento sendo sacado no Congresso Nacional.